Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 11, que nos diz assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Esse texto nos fala de quando da ressurreição de Jesus, que havia ressuscitado no primeiro dia da semana, no domingo, portanto no domingo, e ele havia aparecido a Maria Madalena. E Jesus então fala para que ela vá anunciá-lo aos demais apóstolos, que, como diz aqui o versículo 10, estavam tristes e choravam, porque Jesus havia morrido, e ela então chegam a eles para anunciar, e partindo ela, foi anunciar Jesus aos seus companheiros que estavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Apesar de Jesus ter falado sobre isso, ter ensinado a eles sobre isso, eles não acreditaram. Sabe o que isso nos mostra? Que continua a mesma coisa nos nossos dias. Muitos não têm acreditado sobre Jesus. Muitos não têm acreditado. As pessoas reconhecem que Jesus morreu na cruz, sim. Até acreditam que ele ressuscitou, mas para aí. Não segue em frente. E por que Jesus veio, morreu pela humanidade, ressuscitou no terceiro dia, como ele havia profetizado? E por que ele fez isso? Ele fez isso porque era a única maneira de resgatar a humanidade da morte eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, isso é o que estava sobre todos nós. Jesus veio, então, sem pecado nenhum, por amor a nós. A única maneira de sermos justificados diante de Deus, ele morreu para morreu levando sobre ele os nossos pecados. E por que isto? Porque era a única maneira de sermos salvos. E precisava morrer para vencer a morte. Como ele nos daria a vitória sobre a morte se ele não vencesse a morte? E ele venceu, como ele falou. No terceiro dia ele ressuscitou. Maria Madalena foi anunciar, e partindo ela foi anunciar Jesus, mas eles não acreditaram. As pessoas não estão acreditando o porquê da morte e ressurreição de Jesus, o porquê ele fez esse sacrifício. E diante disso as pessoas não estão dando crédito. As pessoas zombam de Jesus, escarnecem de Jesus. E se não zombam, não escarnecem, muitos não estão crendo realmente nele, porque não entrega a vida a ele. Se realmente acredita, crer no Senhor Jesus, então entregue a vida a ele, porque somente assim ficaremos livres da morte eterna. Talvez seja difícil algumas pessoas entenderem sobre a morte quando a gente fala aqui que com Cristo nós temos vida eterna. Se vêem pessoas cristãs morrendo, sim. Possivelmente na próxima semana eu vou estar falando sobre os 6 tipos de morte. Mas hoje
a minha palavra é para que você creia que Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou outrora, no passado. Ele transformou a minha vida. Ele quer transformar a sua, porque as coisas desse mundo não são mais prazerosas do que o que o Senhor Jesus preparou para aqueles que estarão nos céus com Ele. Pense nisso, reflita sobre isso e tome uma decisão, a maior decisão da sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.